O ano era 2015, eu já estava estudando para concurso há mais ou menos uns 4 meses, mais ou menos por aí, e eu vi um vídeo que mudou completamente a minha vida. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre uma situação que aconteceu comigo e que eu tava comentando para alguns amigos meus que estavam estudando para concurso e que eu resolvi compartilhar com vocês também porque eu acho que pode agregar muito valor para vocês. E foi um vídeo que mudou completamente a minha vida, assim como eu espero que esse vídeo aqui mude a sua também. Basicamente, na época eu tava estudando para concurso já há algum tempo, eu comecei a pesquisar alguma coisa relacionada a concurso, YouTube muito provavelmente, porque faz muito tempo isso, então assim, eu não me lembro exatamente em que canto foi, mas provavelmente foi o YouTube. E eu vi um vídeo de um professor, ou não sei se ele era professor ou se ele era o dono daquele curso ênfase, aquele curso que é mais voltado para magistratura, para procuradorias, para aquelas carreiras mais jurídicas. E esse professor, ou o dono do curso, eu não sei exatamente quem era, ou se ele era professor e dono do curso, porque normalmente isso acontece, né? Ele comentava, ele era juiz federal, e ele comentando sobre a jornada dele de estudo. Eu sempre gostei muito de ver as pessoas comentando sobre a jornada de estudo, porque eu acho que isso, né, de alguma maneira vai lhe encorajando ali, lhe mostrando como é possível e lhe dando ali doses de motivação também, que eu não tenho nada contra a motivação, eu acho só que você não deve ficar esperando só por ela, mas tê-la também ao seu lado não prejudica, pode ajudar. E eu me lembro que nesse vídeo, especificamente esse professor, ele falava, eu não sei exatamente os pormenores da história, porque faz muito tempo que eu vi, então me perdoem aqui se eu errar algum ponto específico, mas ele falava mais ou menos que ele estava indo do Rio de Janeiro a São Paulo, se eu não estou enganado, para fazer prova. E indo do Rio de Janeiro a São Paulo para fazer prova, ele estava indo de ônibus na época, fazer prova da magistratura no estado de São Paulo. E eu me lembro como ele falava sobre como tinha sido importante os cadernos que ele tinha, porque nesse período entre Rio e São Paulo, ele foi de ônibus, ele conseguiu rever todos os cadernos que ele tinha dos materiais dele mesmo de revisão nessa viagem, que mais ou menos, se eu não estou enganado aí, de carro dura umas 4 horas, 5 horas, não sei, eu também não moro em São Paulo nem no Rio, mas de ônibus deve durar um pouco mais. Então ele falou que conseguiu ver praticamente todos os materiais que ele próprio tinha construído para o concurso. E isso deu a ele uma condição de fazer aquela prova com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança, digamos assim, e foi na prova justamente que ele foi aprovado. E ouvindo aquilo ali na época, eu olhei e falei, cara, que coisa interessante, né? Tipo assim, se ele fosse tentar rever todas as videoaulas dele, todos os PDFs dele, ou pelo menos reler todos os grifos que ele fez em todos os PDFs, era bem possível que ele não conseguisse rever todos os materiais. Por quê? Porque, cara, é muita coisa. Se você pegar uma aula de um PDF, cara, são 100 e tantas páginas de aula. Se você pegar videoaulas de determinado cursinho, de determinado ponto, assim, sei lá, licitações e contratos, você vai ter ali 10 videoaulas, às vezes, para explicar licitações e contratos. Às vezes, se a videoaula tiver mais tempo, você tem 4 ou 5 videoaulas ali. E só isso já consumiria praticamente toda a viagem. E eu ouvi aquilo ali e eu consegui enxergar para além da história. Eu entendi, cara, olha o poder que ter materiais de revisão próprio dele entregou para ele, porque ele conseguiu em uma viagem revisar todo o conteúdo que ele tinha esquematizado, possivelmente não era todo o conteúdo da prova, mas era todo o conteúdo que ele já tinha de esquematização, de várias matérias diferentes, e conseguiu chegar com muito mais tranquilidade, com muito mais confiança no dia da prova. Pensei eu, não estou fazendo prova para magistratura, se ele conseguiu rever tanto conteúdo assim, talvez eu consiga rever todo o conteúdo da minha prova, que era uma prova de técnico, muito mais tranquilo, com muito menos matéria para ser estudada, e que com certeza seria muito mais tranquilo de rever o conteúdo do que a prova dele de magistratura que ele fez. E aí eu comecei a botar muito mais intensidade na construção dos meus materiais de revisão. Depois disso eu conheci os mapas mentais, transformei os materiais que eu tinha já digitados em mapas mentais. Foi outro momento também que eu achei que eu estava perdendo tempo, porque ninguém me falava que mapas mentais funcionava, não era uma coisa que era muito difundida na época, que as pessoas falavam como falam hoje, que é quase uma coisa meio sexy, né? Mapas mentais e tudo mais e tal. Na época não era, então eu olhei aquela dinâmica, achei interessante, falei, não, vou transformar os meus materiais de revisão em mapas mentais. O que fez com que eu conseguisse aumentar mais ainda a velocidade com que eu revisava os conteúdos, porque os mapas mentais aumentam mais ainda a velocidade com que você revisa. E, pasmem, perto da minha prova, eu conseguia revisar todo o conteúdo do meu concurso
que também não era comum de magistratura do trabalho, mas é um conteúdo extenso. Se você pegar provas de técnica analista de tribunais, são provas extensas. Eu conseguia revisar todo o conteúdo em 7 horas. Eu tinha mais ou menos marcado que todo o conteúdo do edital, pelo menos através dos meus materiais de revisão, eu conseguia revisar em 7 horas. Esses materiais de revisão, como vocês podem prever, não eram materiais de revisão super densos. Eles certamente não tinham todo o conteúdo que tinha nos PDFs. Eles certamente não tinham todos os conteúdos que tinha nas videoaulas, mas tinha um conteúdo suficiente para eu conseguir acertar as questões de prova, ou pelo menos a maioria delas, porque nem sempre você vai conseguir acertar tudo, é óbvio. E aí isso me deu uma vantagem competitiva muito grande, porque enquanto a maioria dos meus concorrentes, entre aspas, porque concorrência é uma coisa que eu acho que não existe, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Enquanto a maioria dos meus concorrentes estavam revisando conteúdos que eles escolhiam e achavam que poderia ser mais importante para cair, eu conseguia revisar tudo 7 dias antes, tudo 6 dias antes, tudo 5 dias antes da prova, tudo 4 dias, 3 dias e assim por diante, no dia anterior também. Então eu evitava aula de véspera, não ia porque eu tinha os meus materiais de revisão, e isso fazia com que eu conseguisse rever todo o conteúdo muitas vezes perto da prova. Como eu disse, esses materiais, eles não eram os mais completos do mundo, esses materiais, eles não eram os maiores, eles não tinham todos os conteúdos que tinham no meu PDF, mas tinham o básico, o simples para eu conseguir rever de maneira rápida e prática perto da minha prova. E quando você entende o quanto isso é forte, cara, isso muda completamente o seu jogo. Porque os concursos, eles não lhe pegam na profundidade das disciplinas. É claro que existem disciplinas mais complicadas e outras menos, mas na maioria dos assuntos, são assuntos que se você visse ali o básico, você conseguiria acertar as questões de prova. Claro, isso aqui eu tô falando nas médias, existem questões mais complicadas, eu sei que vai ter alguém que pode dizer assim, não, mas isso daí, não, isso daqui é em todas as provas. Se você estiver fazendo prova de magistratura, se você estiver fazendo prova da Receita Federal, se você estiver fazendo prova de analista e técnico de tribunal, a maioria das questões dessa prova são difíceis porque você não consegue relembrar todo o conteúdo. A dificuldade dessas provas que eu falei mais elevadas é a quantidade de conteúdo, não a profundidade de conteúdo. É que numa prova de Receita Federal, por exemplo, você tem 26 matérias para poder decorar, digamos assim. Então você não tem condição de estar em contato perto da prova com muita disciplina. Só que se você construir seus próprios materiais de revisão, você pode não conseguir ver tudo, mas você consegue ver uma grande parte. E isso perto da prova faz muita diferença. Então guardei isso para o meu coração e para a minha preparação, e eu gostaria que vocês guardassem para vocês também. Eu sempre falo e vou repetir, o que muda o seu jogo no mundo dos concursos não é o seu estudo, é o seu material de revisão. Então cuide muito bem dos seus materiais de revisão, regue esses materiais de revisão, melhore cada vez mais através das questões que você faz e erra, porque as chances são de que quando sair um concurso que você esteja com muitos materiais de revisão já prontos e precise pegar só alguns conteúdos que surgiram no pós-edital, você esteja muito à frente da sua concorrência, beleza? Então é esse insight que eu queria trazer para vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, tem vídeo novo 3 vezes por semana aqui, segunda, quarta e sexta, então sempre vem por aqui. E não se esquece de conferir o link dos meus cursos aqui na descrição também. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.